Eles construíram cidades monumentais que despontavam em meio às árvores da América Central. Cultivavam uma cultura belicosa que exaltava a guerra como uma atividade sagrada. E cultuavam deuses sombrios que exigiam derramamento de sangue por meio de sacrifícios humanos. Cercada de mistérios e histórias intrigantes, a civilização maia foi a maior e mais poderosa civilização pré-colombiana, tendo surgido por volta de 2600 a.C. e atingiram o ápice de seu desenvolvimento entre os séculos 8 e 9. Eles ocuparam a área que hoje compreende o sudeste do México. Essa área incluía toda a península de Yucatán, Guatemala e Belize, bem como as porções ocidentais de Honduras e El Salvador. Foi graças ao domínio da agricultura que os primeiros habitantes da Mesoamérica se estabeleceram em sociedades agrícolas sedentárias, tendo como principal fonte de alimento o cultivo do milho, feijão e abóboras. Em meio a outras culturas que adotaram um estilo de vida agrícola, como os olmecas, mistecas e astecas, os maias se destacaram por sua rápida expansão territorial. A história da civilização maia é dividida em 3 períodos principais: o período pré-clássico, o clássico e o pós-clássico. Durante o período pré-clássico, que ocorreu entre os anos 2000 a.C. e 250 d.C., pequenas aldeias começaram a crescer e formar cidades. Também foi construído um sistema político em uma forma teopolítica, ou seja, a crença de que o rei e os demais membros da realeza possuíam descendência divina e, portanto, total autoridade sobre os súditos. A autoridade divina investida no governante era tal que o rei exercia controle final sobre as funções administrativas, econômicas, judiciais e militares, com sua autoridade sendo reforçada por exibições públicas, rituais e religião. A devoção da população para com seu governante permitiu a mobilização de centenas de pessoas na execução de enormes projetos de infraestrutura e construção de edifícios sólidos e ricamente detalhados. À medida que a população aumentou, ao longo do tempo, vários setores da sociedade tornaram-se cada vez mais especializados e a organização política tornou-se cada vez mais complexa. Centenas de cidades estavam conectadas em uma teia de hierarquias políticas. O segmento rico da sociedade se multiplicou, com uma classe média se desenvolvendo entre artesãos, sacerdotes, mercadores e soldados. O sistema do calendário maia teve sua origem no período pré-clássico, sendo desenvolvido até sua sofisticação máxima, registrando ciclos lunares, solares, eclipses e movimento dos planetas com grande precisão. O calendário maia estava intrinsecamente ligado aos rituais religiosos e à astronomia. Os maias fizeram observações meticulosas dos corpos celestes, registrando o movimento do Sol, da Lua e das estrelas. Embora a astronomia fosse usada principalmente pelo sacerdócio para compreender os ciclos do tempo e projetá-los no futuro para produzir profecias, também tinha algumas aplicações práticas, como fornecer ajuda no plantio e na colheita das safras. Durante o período clássico, que durou entre os anos 250 e 900 d.C., os maias atingiram o auge da construção em grande escala e do urbanismo, e obtiveram um desenvolvimento intelectual e artístico significativo. A organização política do período clássico foi comparada à Grécia clássica, com várias cidades-estados autônomas, envoltas em uma rede complexa de alianças e inimizades. A maioria das cidades tinha uma população entre 50 mil e 120 mil pessoas. Algumas dessas poderosas cidades travavam guerras violentas entre si, como aconteceu com a lendária rivalidade entre as cidades de Tikal e Calakmul. Ambas as cidades desenvolveram sistemas extensos de aliados e vassalos. As cidades menores que entraram em uma dessas redes ganhavam prestígio por sua associação com a cidade capital. Esse contexto político pôde ser comparado ao Japão feudal da era Sengoku Jidai. Fundada no século III, no atual território da Guatemala, Tikal foi a maior cidade do Império Maia e a capital de um estado de conquista que se tornou um dos reinos mais poderosos dos antigos maias. Tikal teve sua soberania desafiada pela igualmente grande cidade de Teotihuacan, que por volta do ano 370 d.C. subjugou decisivamente os governantes de Tikal, instalando assim uma nova dinastia. Também havia outros locais com arquitetura e escultura particularmente notáveis, como a cidade de Chichén Itzá, no estado de Yucatán, no México. Chichén Itzá foi uma das maiores cidades maias
e pode ter tido uma das populações mais diversificadas do mundo maia, um fator que contribuiu para a variedade de estilos arquitetônicos no local. Foi durante o período clássico que os maias fizeram avanços no estudo da matemática e oficializaram um sistema de escrita baseada no uso de hieróglifos. O sistema de escrita maia é uma das maiores conquistas dos habitantes pré-colombianos da América, considerado o mais sofisticado e desenvolvido em relação a uma dúzia de sistemas de escrita que se desenvolveram na Mesoamérica. A guerra prevalecia no mundo maia. As campanhas militares foram lançadas por uma variedade de razões, incluindo o controle de rotas comerciais e tributos, ataques para levar cativos e até a destruição completa de um estado inimigo. Os reis maias tinham o dever de liderar como capitães de guerra, mas caso fossem derrotados, poderiam ser capturados, torturados e sacrificados. Os estados maias não mantinham exércitos permanentes, mas todo homem adulto estava apto para o serviço militar. Os guerreiros eram altamente disciplinados e participavam de exercícios regulares de treinamento, que incluíam combates, estratégias e danças de guerra. Algumas crônicas nativas sugerem que as mulheres ocasionalmente também lutavam nas batalhas. A religião maia se baseava na crença em um reino sobrenatural, habitado por uma série de divindades poderosas, que em sua maioria possuíam um caráter cruel e violento, e constantemente precisavam ser aplacadas com oferendas cerimoniais e práticas de rituais. Para os maias, os deuses eram as forças personificadas da natureza, sendo capazes de comandar a chuva, o vento, o fogo e os demais elementos. A crença nessas forças sobrenaturais permeava a vida dos maias e influenciava todos os seus aspectos, desde as atividades mais simples do dia a dia, como a preparação de alimentos, comércio, política e atividades de elite. As divindades maias governavam todos os aspectos do mundo, tanto visíveis quanto invisíveis. Também era praticada a adoração de antepassados falecidos, que intercederiam por seus descendentes vivos nas relações com o reino sobrenatural. As famílias sepultavam seus mortos embaixo do chão, com oferendas adequadas ao status social da família. À medida que a sociedade maia se desenvolveu e as elites se tornaram mais poderosas, a realeza desenvolveu seus próprios santuários domésticos nas grandes pirâmides, que passaram a abrigar os túmulos de seus ancestrais. Os rituais maias mais importantes culminavam no sacrifício humano. O sangue era visto como uma potente fonte de nutrição para as divindades, e o sacrifício de uma criatura viva era uma poderosa oferenda de sangue. Geralmente, apenas prisioneiros de guerra de alto status eram sacrificados, com cativos de status inferior sendo usados para o trabalho. O sacrifício de um rei inimigo era o mais valorizado, e tal sacrifício envolvia a decapitação do governante cativo. Mas às vezes isso só acontecia depois que a vítima era torturada, sendo espancada, escalpelada, queimada ou estripada de várias maneiras. A extração do coração com a vítima ainda viva também era uma prática comum, que foi uma influência dos astecas do Vale do México. Os maias expressavam suas crenças religiosas e outros aspectos da sociedade através da arte, exibindo preferência pela cor verde ou azul esverdeado. Eles davam grande valor às pedras de jade e chegaram a esculpir uma grande variedade de esculturas e máscaras funerárias que chegavam a pesar até 4 quilos. Os maias tinham uma longa tradição de pintura em murais. As paredes eram revestidas com gesso e desenhos policromados foram pintados no acabamento liso. A maioria desses murais não sobreviveu, mas túmulos pintados foram escavados em Tikal e outras localidades. Entre os murais mais bem preservados está a série em tamanho real de pinturas de um sítio arqueológico em Bonampak. O período pós-clássico durou de 950 a 1539 d.C. e ficou caracterizado pelo abandono das principais cidades do período clássico. Entre os estudiosos não existe consenso que explique o colapso da sociedade maia, mas provavelmente teve uma combinação de causas, incluindo guerras, superpopulação e uma severa degradação ambiental, que por sua vez trouxe a seca das principais fontes de água que abasteciam as cidades. Migrações em massa mudaram consideravelmente o cenário do mundo maia,
com cidades inteiras sendo deixadas vazias e raramente sendo repovoadas. A maior parte da população rumou das terras mais altas construindo novas cidades menores, no topo de colinas, onde a geografia do terreno permitia uma proteção maior contra ataques inimigos. O mundo maia sofreu um novo impacto com a chegada dos espanhóis em 1511, que foi quando uma caravela espanhola naufragou no Caribe e cerca de uma dúzia de sobreviventes desembarcou na costa de Yucatán. Eles foram capturados por um lorde maia e a maioria foi sacrificada. De 1517 a 1519, 3 expedições espanholas exploraram a costa de Yucatán e travaram várias batalhas com os habitantes maias. Mesmo os corajosos guerreiros maias não conseguiam rivalizar com a superioridade militar dos espanhóis, que estavam equipados com armas de fogo, canhões e armaduras e espadas feitas de aço. Uma a uma, as principais cidades maias foram capturadas e saqueadas pelos espanhóis, que sempre estavam sedentos de metais preciosos, principalmente ouro, para enriquecer seus cofres. Noz Petén foi a última cidade maia independente a cair nas mãos dos espanhóis no ano 1697. Apesar de as conquistas espanholas terem enfraquecido a cultura maia, ela não foi extinta. As crenças e a linguagem maia mostraram-se resistentes ao tempo. O calendário ritual de 260 dias continua em uso nas comunidades maias modernas, nas terras altas da Guatemala e Chiapas, onde milhões de falantes da língua maia habitam o território em que seus ancestrais desenvolveram sua civilização. A civilização Inca se desenvolveu e prosperou em um dos lugares mais inóspitos da Terra. Um lugar que, em seus pontos mais altos, o ar é tão rarefeito que chega a ser difícil respirar. Terremotos e vulcões também faziam parte das dificuldades superadas pelos Incas, tornando-os extremamente habilidosos na arte da sobrevivência. Os Incas formaram o maior império da América do Sul pré-colombiana, centrado principalmente na região da Cordilheira dos Andes. Seus territórios se estendiam onde hoje se localiza o Peru, Equador, Bolívia, parte da Argentina, grande parte do Chile e a ponta sudoeste da Colômbia. O idioma oficial do Império Inca era a língua quichua, que já era falado por muitos povos indígenas da América do Sul, sendo anterior à época do Império Inca, e ainda hoje é falada por cerca de 10 milhões de pessoas de diversos grupos étnicos. Mesmo sem ter conhecimento sobre o uso da roda, animais de tração, metalurgia do ferro e nem mesmo um sistema de escrita, os Incas foram capazes de manter um poderoso estado imperial, com uma arquitetura monumental, uma extensa rede de estradas atingindo todos os cantos do império, e inovações agrícolas que permitiam a produção de alimentos em ambientes difíceis. Na língua quichua, a palavra Inca significa governante e se refere a uma pequena classe dominante de provavelmente 40 mil indivíduos, que governavam uma população de cerca de 10 milhões de pessoas de diferentes grupos étnicos. Os espanhóis adotaram o termo Inca para se referir a todos os súditos do império, ao invés de simplesmente a casta dominante. A origem dos Incas é envolta em mitos e lendas que podem conter alguns traços de veracidade histórica. Diz a lenda que o primeiro Inca foi Manco Cápac, um rei semilendário que foi fundador do Reino de Cusco, de qual todos os governantes futuros teriam alguma ligação sanguínea ou espiritual. Por volta do ano 1438, os Incas começaram uma expansão de longo alcance sob o comando de Pachacuti, onde conquistaram o atual território do Peru. Pachacuti reorganizou o reino de Cusco e acredita-se que ele tenha construído a famosa cidade de Machu Picchu, localizada na Cordilheira Oriental do sul do Peru. Este sítio é um dos pontos turísticos mais importantes do país. A dominação Inca ocorreu principalmente por meio de negociações políticas. Pachacuti enviou mensagens aos líderes de muitos povoados, exaltando os benefícios de ingressar em seu império, oferecendo-lhes presentes luxuosos como tecidos de alta qualidade e prometendo que seriam materialmente mais ricos como seus súditos. A maioria dessas tribos aceitou o governo dos Incas, sabendo que a outra opção seria a subjugação pela força. Os líderes que se recusaram foram derrotados em batalha e executados sem misericórdia.
mas alguns tiveram suas famílias poupadas e seus filhos foram trazidos a Cusco para aprender sobre o sistema de administração Inca e depois voltaram para governar suas terras nativas. Os Incas se referiam ao seu império pelo nome de Tahuantinsuyo, que significa as 4 províncias, devido à divisão territorial do império. Os 4 cantos das províncias se encontravam no centro de Cusco, que exercia o papel semelhante a um distrito federal moderno. A separação das províncias foi provavelmente criada por volta de 1460, durante o reinado de Pachacuti. O grande líder Pachacuti teve um filho chamado Tupac Inca Yupanqui, que também se tornou um importante líder militar e foi responsável por expandir o Império Inca do Equador até a Colômbia, derrotando o também poderoso Reino de Timor, que também dominava aqueles territórios. Segundo alguns historiadores, os papéis masculinos e femininos eram considerados iguais na sociedade inca. Às vezes, as mulheres eram autorizadas a possuir terras e rebanhos, porque a herança era transmitida tanto pelo lado materno quanto pelo lado paterno da família. Tanto os homens quanto as mulheres compartilhavam as tarefas diárias de cuidar das crianças, tecer tecidos, cozinhar, preparar o campo para o cultivo e construir casas. Também dividiam o dever de pastorear os rebanhos de lhamas e alpacas, os únicos animais de grande porte disponíveis para domesticação naquelas terras. Estes animais forneciam carne, leite e lã. As crenças religiosas dos Incas faziam parte de um grupo de crenças e ritos, que por sua vez baseavam-se em um sistema mitológico, que se manifestava em todos os aspectos da vida, do trabalho, festividades e cerimônias. Eles eram politeístas e cultivavam divindades locais e regionais. Acreditavam na reencarnação após a morte e imaginavam um mundo posterior como um paraíso terrestre, com campos cobertos de flores e montanhas cobertas de neve. Para os Incas, a morte devido ao fogo ou a incineração de um cadáver era considerado um tabu, já que a queima do corpo fazia com que a força vital desaparecesse e ameaçaria sua passagem para o outro plano. Isso pode ter dado origem ao costume de enterrar os mortos em locais ermos e de difícil acesso. Muitas vezes os corpos eram sepultados em grande altitude, como nas encostas ou topo das montanhas. As condições climáticas de alguns locais escolhidos pelos Incas para sepultarem seus mortos proporcionou, em alguns casos, a mumificação natural dos corpos, com alguns exemplares sendo encontrados em um estado altamente preservado, mantendo seus traços faciais, cabelos, roupas e até mesmo seus órgãos internos. As múmias que foram encontradas eram em sua maioria de crianças, um fato que acabou revelando uma face cruel do mundo Inca, provando que sacrifícios humanos eram realizados com certa frequência, tendo como objetivo apaziguar a ira dos deuses. La Doncella é uma das múmias incas mais famosas e pertence a uma garota de 15 anos de idade que faleceu supostamente enquanto dormia. A arquitetura foi uma das partes importantes das artes incas. O exemplo mais notável é Machu Picchu, que foi construída por engenheiros incas. As principais estruturas incas eram feitas de blocos de pedra que se encaixavam tão bem que uma faca não poderia ser inserida na alvenaria. Essas construções sobreviveram por séculos, sem uso de argamassa para sustentá-las. O calendário inca estava fortemente ligado à astronomia. Os astrônomos incas registravam os equinócios, os solstícios e o ciclo do planeta Vênus. Eles, entretanto, não tinham conhecimento suficiente para prever os eclipses, como no calendário maia. O calendário inca era essencialmente lunisolar, pois 2 calendários eram mantidos em paralelo, um solar e outro lunar. O exército inca era o mais poderoso de sua época em sua região, porque qualquer aldeão ou fazendeiro comum podia ser recrutado como soldado no sistema de serviço obrigatório público. Todo inca fisicamente apto, em idade de lutar, tinha que participar da guerra. Quando o império atingiu seu auge, cada seção do império contribuiu para estabelecer um exército para a guerra. Os incas não dominavam o ferro ou o aço, e suas armas eram compostas basicamente de pedra e madeira, com as mais sofisticadas sendo produzidas com cobre ou bronze.
Os incas pouco puderam fazer contra as invasões espanholas que tiveram início em 1528. Em julho de 1529, a rainha espanhola assinou uma carta que permitia aos conquistadores espanhóis, liderados por Francisco Pizarro e seus irmãos, iniciar uma expedição para conquistar todo o Peru e subjugar os incas, com o objetivo de saquear suas cidades e confiscar suas riquezas, principalmente metais preciosos como prata e ouro. Os invasores espanhóis trouxeram consigo novas doenças como a gripe, a varíola, o tifo e o sarampo, contra os quais os incas não possuíam defesas naturais. E uma grande epidemia se espalhou por todas as cidades incas, matando milhares de pessoas em pouco tempo. Aliado a isso, os próprios incas entraram em uma guerra civil pelo direito de sucessão ao trono, o que enfraqueceu ainda mais o império. Em novembro de 1532, Francisco Pizarro capturou Atahualpa. O último imperador inca, Atahualpa, foi aprisionado e obrigado a colaborar com os espanhóis. Ele ofereceu aos espanhóis ouro suficiente para encher a sala em que estava preso, e o dobro dessa quantidade em prata. Mas o imperador acabou sendo enganado por Pizarro, recusando-se a libertar o Inca depois de ter recebido tamanha fortuna. Os espanhóis eventualmente executaram Atahualpa, e o Império Inca começou a se desintegrar. Muitos dos diversos grupos étnicos governados pelos Incas acolheram os invasores espanhóis como libertadores e firmaram alianças com eles para compartilhar o domínio daquelas terras e recursos. Em 1572, a última fortaleza inca foi conquistada e o último governante, chamado Tupac Amaru, foi capturado e executado. Isso acabou com a resistência à conquista espanhola sob a autoridade política do Estado Inca. Quando Pizarro e os espanhóis subjugaram o continente e colocaram sob seu controle, muitos foram convertidos ao cristianismo à força. Os espanhóis alegavam ter educado esses povos no caminho da única religião verdadeira. Os oficiais coloniais espanhóis escravizaram de forma brutal os nativos, com um membro de cada família sendo forçado a trabalhar nas minas de ouro e prata. As epidemias de doenças trazidas pelos europeus terminaram de devastar o povo inca e sua cultura. Atualmente, os descendentes dos incas vivem nos Andes e constituem quase metade da população peruana, mantendo vivas várias de suas tradições e carregando consigo o orgulho de seus antepassados, um dia terem formado um poderoso império. Famosos por suas cidades monumentais repletas de maravilhas arquitetônicas, seus guerreiros ferozes e rituais sangrentos, os astecas formaram um gigantesco império que floresceu no centro do que hoje é o atual México. A origem dos povos astecas está envolta em alguns mistérios e lendas. Os historiadores encontraram evidências de que por volta do ano 1065 da Era Comum, houve uma migração em massa de diversas tribos indígenas em direção ao Vale do México. As motivações exatas que levaram a essa migração permanecem um mistério, mas talvez a resposta esteja em uma antiga lenda passada de geração a geração entre os astecas. Diz a lenda que há muito tempo, 7 tribos diferentes viviam em um lugar chamado Chicomostoc, o lugar das 7 cavernas. Essas tribos compartilhavam a mesma linguagem, que ficou conhecida como Nahuá. Por razões desconhecidas, as tribos iniciaram uma grande migração e se estabeleceram em um paraíso mítico chamado Aztlán, onde todas as tribos puderam prosperar. Para os historiadores e arqueólogos, a possível localização de Aztlán ficaria a noroeste do México. Os habitantes de Aztlán passaram a chamar a si mesmos de astecas, nome esse que na língua nahuã significaria povo de Aztlán. Eventualmente algumas tribos se tornaram mais poderosas e numerosas que outras. Uma elite tirânica passou a governar com um punho de ferro o povo de Aztlán. Buscando fugir de seus opressores, algumas tribos fugiram de Aztlán à procura de novas terras para colonizar, sendo a tribo dos mexicas a responsável por difundir a cultura asteca e construir as principais cidades astecas no México. Ainda de acordo com a lenda, em 1323, os mexicas tiveram a visão de uma águia pousada sobre um cacto espinhoso
e devorando uma cobra. A visão indicava o local onde deveriam construir seu assentamento. Os mexicas fundaram a cidade de Tenochtitlán em uma pequena ilha pantanosa no Lago Texcoco, o lago interior da Bacia do México. A dinastia real dos mexicas foi fundada quando Acamapetitli foi eleito o primeiro rei de Tenochtitlán. No entanto, os mexicas ainda estavam sob o controle do reino Tepanecas, ao qual eles deveriam ceder seus guerreiros e pagar tributos. Após muitos anos de servidão e impostos abusivos, os mexicas se aliaram a outras tribos da região e travaram uma guerra violenta contra os Tepanecas. Seus inimigos foram dizimados e tiveram suas cidades capturadas. Com essa vitória, Tenochtitlán tornou-se a cidade-estado dominante no Vale do México. Os mexicas e seus aliados formaram a base sobre a qual o Império Azteca foi construído. A sociedade azteca estava dividida por classes sociais, sendo obviamente a nobreza a classe com mais privilégios, com o direito de usar roupas particularmente finas e construir bens de luxo, bem como possuir terras e dirigir a mão de obra dos plebeus. Os nobres mais poderosos eram chamados de senhores e possuíam o controle de propriedades ou casas nobres e podiam servir no mais alto cargo do governo ou como líderes militares. A segunda classe da pirâmide social azteca era composta pelos camponeses e trabalhadores em geral, que através de seus trabalhos e produção de alimentos geravam uma importante fonte de renda para a cidade. Alguns cidadãos da segunda classe não tinham a posse de terras e trabalhavam diretamente para um senhor da nobreza, conseguindo assim o direito de viver em suas terras. Um sistema relativamente parecido com o feudalismo da Europa medieval. Como grande parte dos povos pré-colombianos, a sociedade azteca foi organizada em torno da agricultura do milho. O ambiente úmido do Vale do México, com muitos lagos e pântanos, permitia uma agricultura intensiva. As principais plantações além do milho foram o feijão, abóbora, pimenta e amaranto. Outro método importante para a produção agrícola no vale foi a construção de chinampas, que eram extensões de terras agrícolas feitas pelo homem, que eram feitas a partir de camadas alternadas de lama do fundo do lago, material vegetal e assim outros tipos de vegetação poderiam ser cultivados durante o ano todo. Quando a cidade de Tenochtitlán se tornou um grande centro urbano, a água era fornecida para a cidade por meio de aquedutos, que traziam água das nascentes nas margens do lago, e também foi organizado um sistema de coleta de dejetos humanos para uso como fertilizantes. Tais obras de infraestrutura tornaram Tenochtitlán uma cidade comparável à Roma antiga em termos de sofisticação e inovações arquitetônicas. A capital do Império Azteca ficava localizada onde hoje fica a atual cidade do México. Tenochtitlán foi construída de acordo com um plano fixo e centrada na Grande Pirâmide de Tenochtitlán, que se erguia a 50 metros de altura acima da cidade. O templo era dedicado aos deuses da guerra, chuva e agricultura, cada um dos quais tinha um santuário no topo da pirâmide, com uma escada separada. Os aztecas apreciavam muito as artes e artesanato. Eles consideravam as produções artísticas como um sinal de intelectualidade. As artes incluíam escrever e pintar, cantar e compor poesia, esculpir esculturas e produzir mosaicos. Alguns artesãos se dedicavam em fazer cerâmicas finas, produzir plumagens complexas para os guerreiros e nobres, e trabalhar com metais, incluindo cobre e ouro. Os aztecas usavam 2 calendários simultaneamente, um calendário ritual de 260 dias e um calendário solar de 365 dias. Cada dia tinha um nome e um número em ambos os calendários, e a combinação de 2 datas era única, em um período de 52 anos. Os rituais mensais envolviam toda a população, pois os rituais eram realizados em cada casa, nos templos e no recinto sagrado principal. A religião azteca foi organizada em torno de práticas de rituais dedicados a um panteão de diferentes divindades e marcados em datas específicas do calendário. Semelhantes a outros povos pré-colombianos, os aztecas eram politeístas e faziam da religião um dos alicerces que sustentava sua cultura. Uma prática central na religião era a oferta de sacrifícios às divindades, como uma forma de agradecer ou pagar pela continuação do ciclo da vida.
Muitos festivais envolviam diferentes formas de dança, bem como a reconstituição de narrativas míticas por imitadores de divindades e a oferta de sacrifícios na forma de comida, animais e vítimas humanas. Para os astecas, a morte era fundamental para a perpetuação da criação, e tanto os deuses quanto os humanos tinham a responsabilidade de se sacrificar para permitir que a vida continuasse. Os humanos eram considerados responsáveis pelo renascimento contínuo do Sol, bem como por pagar a terra por sua fertilidade. Embora os sacrifícios humanos fossem realizados por quase todos os povos pré-colombianos da Mesoamérica, os astecas levariam essa prática a um nível sem precedentes. Por exemplo, para consagrar a Grande Pirâmide de Tenochtitlán, em 1487, fontes astecas e espanholas registraram que 80.000 prisioneiros foram sacrificados ao longo de 4 dias. Este número é considerado por muitos estudiosos como sendo exagerado, mas outras estimativas colocam o número de sacrifícios humanos entre 20.000 vítimas todos os anos. O Império atingiu sua extensão máxima em 1519, pouco antes da chegada de um pequeno grupo de conquistadores espanhóis, liderados por Hernán Cortés. Os espanhóis, aliados com cidades-estados que se opunham aos astecas, iniciaram uma guerra árdua e violenta contra os habitantes de Tenochtitlán. Após a queda da cidade, em 13 de agosto de 1521, e a captura do imperador Cuauhtémoc, os espanhóis fundariam a cidade do México, nas ruínas de Tenochtitlán. Após a chegada dos europeus ao México e suas campanhas militares para conquistar as cidades astecas, as populações nativas diminuíram significativamente. Isso foi em grande parte o resultado da epidemia de diferentes tipos de vírus e doenças trazidas ao continente, contra os quais os nativos não tinham imunidade. Surtos de varíola varreram a população de Tenochtitlán, um fator que foi decisivo para a queda da cidade. Com a destruição da superestrutura do Império Azteca em 1521, os espanhóis utilizaram as cidades-estado nos quais o império foi construído para governar as populações indígenas por meio de seus nobres locais. Esses nobres juraram lealdade à coroa espanhola e se converteram ao cristianismo. E em troca foram reconhecidos como nobres pela coroa. Os nobres atuaram como intermediários para recolher impostos e mobilizar a mão de obra para seus novos senhores, facilitando o estabelecimento do domínio colonial espanhol. Durante o século XIX, a imagem dos astecas como bárbaros incivilizados foi substituída por versões romantizadas, com uma cultura altamente desenvolvida, rivalizando com as antigas civilizações europeias. A cultura e a história asteca foram fundamentais para a formação de uma identidade nacional mexicana. Ainda nos dias atuais, um dos principais brasões do México retrata a águia dourada empoleirada em um cacto espinhoso e devorando uma cascavel. A imagem de origem asteca tem sido um símbolo importante da política e da cultura mexicana por séculos. Em seu auge, a cultura asteca tinha tradições mitológicas e religiosas ricas e complexas, além de realizar notáveis realizações arquitetônicas e artísticas. Hoje, o legado dos astecas continua vivo no México em suas muitas formas. Sítios arqueológicos são escavados e abertos ao público, e seus artefatos são exibidos com destaque em museus. Nomes de lugares e palavras do idioma asteca permeiam o vocabulário dos mexicanos, mantendo vivas as memórias desse povo tão fascinante.